tudo bem, Márcia? Tudo ótimo. Beleza, então, vamos embora para mais uma aula de língua portuguesa. Já estamos na unidade 3, galerinha. Olha que bacana, certo? Então, desta vez nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão da formalidade na produção textual. Vamos ver aí o uso, né, em relação aí os pronomes oblíquos. Amadinha, nós vamos trabalhar o quê? Libera aí a temática da aula. Exatamente, a colocação pronominal, que é o emprego de próclise, de mesóclise e ênclise. Gente, aqui apareceu locuções verbais. Não tem problema, Não tem Amadinha. problema, é só anula aí essa parte, tá certo? Que é a posição do pronome oblíquo átono. Quais são os pronomes? Me, te, se, olha só, nos, vos, e também o, a, os, tá certo? E vamos conhecendo a habilidade da aula. Comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de uso contemporâneas em relação a diferentes tópicos gramaticais, de formas a perceber as diferentes abordagens e o fenômeno de variação linguística e analisar motivações que levam ao predomínio do ensino da norma padrão na escola, tá certo? É isso aí. Então, olha só, começando aqui com gênero aqui para vocês, ó. Temos aqui uma charge. E nesta charge está presente, amadinho, o uso, né, do emprego do pronome oblíquo. Vamos lá, vamos tentando aqui duas que diz o seguinte, na primeira fala. Eu acho que já te conheço de algum lugar. Deve ser da fila de espera do centro de saúde. E vocês sabem, né, aluno, que sempre charge cartoon, sempre faz uma crítica, né? Então, aqui tá falando da questão que demora muito essa questão do atendimento. Mas, amadinho, o foco aqui é no primeiro quadro, no primeiro balão. Que quando o primeiro personagem que está aí, eu acho, vamos dizer, com uma enxada, né? E tá dizendo o seguinte, eu acho que já te conheço, já. E logo em seguida aparece o T, que é o pronome oblíquo, tá certo? O que aconteceu? Esse Tzinho aí, esse pronome, ele apareceu antes do verbo. Qual é o verbo que tá aí? Conhecer. Muito bem. Eu já te conheço. Então, aqui nesta aula, nós vamos estudar quando esse pronome vai ficar antes do verbo, quais as palavras atrativas, né? Atrativa que vai atrair o verbo para o pronome para antes do verbo. Belezinha? Mais aqui para você mais duas tirinhas. No caso, a primeira fala o seguinte, ó. Acho que o John já atingiu o auge da chatice. No segundo quadrinho, não aparece nada. Você só vai analisar o quê? A expressão, tá certo? E no terceiro, já lhe contei que o cabelo da minha tia Edna crescia para dentro? Não, ele vai se superar. Ah, então, amadinho, você já percebe aqui também outro pronome. Lá na primeira tá falando do T. E já aqui apareceu quem? O lhe. E na segunda fala, vai se superar. Mas outro pronome também que está presente nessa tirinha, tá bom? Vai se superar. E na tira B, que nós temos o seguinte. Vamos massacrá-los? Vamos! Vamos arrasar eles? Vamos! Mas antes, vamos acertar o pronome. O que você está percebendo aqui quando ele fala no terceiro quadril? Vamos acertar o pronome. Por quê, amadinho? O que ocorreu aqui? O nosso, no segundo quadrinho, a segunda cobrinha, fez o uso inadequado. Isso mesmo, ele usou o pronome pessoal. Só que ele usou o pronome pessoal reto e não o oblíquo, tá certo? Porque o pronome pessoal reto, ele tem que ser usado como sujeito na oração, não como complemento verbal. Belezinha?
Mas vamos lá para o primeiro quadrinho, que nós estamos dizendo aqui que houve o uso correto, né? Do emprego do pronome. Aí, vamos massacrá-los. Aí eu tenho o verbo massacrar, tá? Massacrar quem? Algo, né? Então, aqui, o que aconteceu? Eu vou escrever bem aqui, vamos ver bem aqui, assim, ó. Ó, tem terminação, massacrar algo, né? Eu vou completar com um objeto. O verbo massacrar, ele é verbo transitivo direto, ele exige de um complemento. Então, você vai ter que encaixar ou o a, ou os, ou o as, ou o. Belezinha? Quando ele fala massacrá-los, que é mais de um. Então, eu troco esse R final e acrescento, no caso, o L junto ao pronome, o quê? Oblíquo, que tá lá no primeiro quadrinho, tá bom? Por isso que ficou aí massacrá-los. Continuando aqui, tá certo? Isso aí só foi para esquentar este conteúdo, que é maravilhoso. Vamos então agora elencar, né? Nomear, identificar esses pronomes oblíquos, certo? Então, colocação pronominal está para o estudo da posição, olha só, da posição adequada dos pronomes oblíquos átonos, tá? Então, pronto, aqui estão os pronomes átonos. Exatamente, é o me, o te, o se, o, o a, lhe, os, as, les, nos e vos. Beleza? Então, vamos lá, amadinho. São 3 as posições que assumem este pronome, tá certo? Ele pode aparecer antes do verbo, olha só. Não me abandone. Olha o mezinho aí, tá antes do verbo. Ele pode aparecer no meio do verbo, ó. Receber-vos-emo para o jantar amanhã. Olha só, calma, amadinho. Aqui, no uso, né, quando o pronome fica no meio, é assim, mais na ocasião, mais assim, vamos numa linguagem mais técnica, tá? Que agora tá rebuscado, que quase não, tá em desuso, tá? No caso, quando coloca o pronome no meio do verbo, este uso, tá bom? E depois do verbo, entregou-nos os presentes. Então, para cada posição, ele recebe o nome. Tem uma classificação. Quando aparece antes do verbo, eu vou dizer que é próclise, ocorreu a próclise, tá? No meio é mesóclise e depois é a ênclise, mas relaxa, amadinho. Olha só, depois é o quê? A ênclise. Ok, então, para a primeira regra, né, da utilização do pronome oblíquo antes, né, nós vamos ter aí o quê? Uma próclise, tá? Porque a gramática, para toda regra, ela dá um nome, né? Ela tem a sua construção a partir do conceito, e aqui nós já colocamos o conceito do que é essa organização numa estrutura, usando a posição como base, o verbo, e aí agora o estudo é para o uso correto, né, da posição dos pronomes oblíquos, tá certo? Então, se vem antes do verbo, nós vamos ter próclise, tá? Então, primeiro, nas orações negativas, nós vamos ter aí, sem pausa entre as palavras de negação e o verbo. Exemplo, primeira regra de uma próclise, vamos lá. Não me abandone, olha só, nunca me deixe só, ninguém me viu aqui, nada me fará mudar de ideia. Então, o que você vai perceber, ó? Eu tenho me, né, que é um pronome, e eles todos estão o quê? Antes dos verbos, beleza? E se apareceu antes, eu tenho o quê? Próclise.
E a gente diz que essa palavrinha, no caso, orações negativas, mas o não, o nunca, ninguém, né, e nada, são palavras atrativas, porque tem um sentido de negação. Se tem sentido de negação, vai atrair o pronome para antes do verbo. Tá bom? Muito bem? Vamos lá. Esta chuva é péssima para mim. Pois eu não me incomodo. Qual é o seu problema? Água no joelho. Olha só, Amadinho, aqui nessa tirinha, né, do H, você está percebendo aqui, ó, que na segunda fala, nós temos o seguinte: pois eu não me incomodo. Apareceu o quê? O não, tá bom? Então, o não é uma palavra atrativa. Vamos ver nos próximos, ó. Nunca lhe dei um presente. Nunca o encontrarei em casa. Não veio e nem me telefonou. Então, o que você vai observar aí, ó? Os pronomes ficaram sempre antes do verbo, tá certo? Isso aqui é o caso de próclise. O que aparece antes do pronome? Aparece palavras atrativas, palavras de sentido negativo. Belezinha? Vamos lá. Beleza. Temos agora com as orações exclamativas. Aquelas lá que expressam, né, sentimentos, emoções, tá certo? E tem aí a nossa exclamação primeira. Vamos lá. Macacos me mordam. Olha só, olha aí, quem me dera. Olha só, quem me dera, né? Então aí esse me é o quê? O que nós temos aí? É o pronome. Ele está em quê? Frases exclamativas. Tá aí o ponto de exclamação. Também é utilizado nas orações optativas. Exatamente, olha só. Deus nos ajude, Deus nos abençoe e assim vai. Também nas orações interrogativas. Atenção, iniciadas por pronomes ou advérbios interrogativos. Ó, quem me chamou? Olha aí, ó, o pronome quem. Ó, onde me viste? Olha o pronome aí, onde. Beleza? E você percebe também que já está fazendo uma pergunta. Ok. Outra regra também com a utilização aí de advérbios ou pronomes indefinidos. Nesta regra, sem pausa entre eles e o verbo. Ó, aqui se aprende português. Olha só, muito importante você observar nesta frase. Nessa primeira, quando eu falo aqui se aprende português, nós temos o aqui, que é um advérbio. Belezinha? Aqui dá a ideia de quê? De lugar. Quando aparecer advérbio, o pronome oblíquo vai ficar antes do verbo. Mas preste atenção aqui, amadinho, na segunda. Quando eu falo aqui, olha que apareceu. Houve uma pausa, houve o emprego da vírgula, né? O uso da vírgula. O que aconteceu? O pronome foi para depois do verbo, tá certo? Aí mudou a classificação. Aqui, vírgula, aprende-se português, tá certo? Não tem que ter pausa entre a palavra atrativa com o verbo, beleza? Vamos lá, mais uma aqui, ó. Aquilo nos agrada. Aquilo é um pronome indefinido. Ok, e também nós vamos ter o uso aqui agora na regra, trazendo o uso dos pronomes oblíquos nas orações subordinadas. Atenção! Quando me viu, sorriu para mim. Ou quando, ó, aqui está usando uma conjunção temporal. A conjunção temporal faz parte. Conjunção temporal porque dá uma oração subordinada adverbial temporal. A gente já viu essa aula aqui. Belezinha? Um assunto puxa o outro, tá bom? Vamos lá. Ela virá se a convidarmos. Ó, tá dando uma ideia de quê? De conjunção, de condição. No caso, esse se aí, ó, faz parte da oração subordinada. É claro que vai atrair o quê? O pronome para antes do verbo.
com a preposição em, ó, mais o verbo no gerúndio. Quando que o verbo está na forma nominal gerúndio? Quando termina NDO, beleza? Em se comentando o caso, seja discreto. Olha aí, ó, o que aconteceu. E olha aí, você já tem aqui, começando o quê? Com a preposição em e o gerúndio aí logo em seguida. Agora vamos para o segundo caso, né? A mesóclise, que deve ser usada no futuro do presente ou do pretérito, se não houver nenhuma outra regra em vigor. Agora, de olho nesse pronome, vai estar no meio, né, do verbo, tá certo? E aí, lembra que a professora falou? Ah, nessa construção formal, né? Então, assim, na escrita geral, ela tá, assim, pouco uso, né? Vamos dizer assim, não que ela acabou e ninguém usa não, tá? Certo? É muita formalidade, né, para utilizar essa estrutura. Vamos lá. Devolver-me-á o livro amanhã. Olha aí, devolverá, esse é, ó, tá no futuro do presente, beleza? Deixar-te-ia sozinha se você pedisse. Ó, deixaria, lembra lá na conjugação? Eu deixaria, tá certo? Ele devolverá, entendeu? Sempre mostrando aqui para vocês essa questão, quando que eu vou usar, né, a mesóclise. Então, vai ficar no meio do verbo. Eu dar-te o céu, meu bem, e o meu amor também. Mas só que lá na música, né, é na linguagem coloquial, lá tá dizendo, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. A Roberto Carlos, amadinho. Relaxa. Então, você percebe aí, se fosse para reescrever esse trecho, né, na linguagem formal, fazendo uso da linguagem bem rebuscada, como a própria. Eu te dou o céu. Exatamente. Mas aí, olha, ficou lindo, ó. Eu dar-te-ei o céu, meu bem, e o meu amor também. Vamos lá para o próximo exemplo, nós temos aqui. Ajudar-nos-ia se pudesse. Isso foi o que o João disse. Então, apareceu o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Opa, pretérito, olha. Pretérito, amadinha. Isso, amado. Relaxe, amadinho, porque quando eu falo rápido, o que acontece? Trava essa minha língua, meu pai eterno. Então, vamos lá. Dando sequência aqui, ó. Frisando, então, a regra. Se houver um atrativo na frase, a mesóclise deve ser evitada. Como assim? Vamos observar essa questão aí do atrativo agora. Vou até destacar. Se houver um atrativo, né, vai acontecer o quê? Não pode produzir a mesóclise. Não pode construir mesóclise, certo? Exatamente. Então, vamos descobrir aqui, ó, na primeira frase tem tá o seguinte, ó. De novo, Roberto Carlos. Não te darei o céu, meu bem. Canta, Nem Matinho. o meu amor também. Canta, Então, já sabe o que acontece? Qual é o atrativo que apareceu? O não, meus queridos. A palavra não é uma palavra negativa, ela é uma palavra atrativa. Então, o que prevalece é para ocorrer a próclise e não a mesóclise. Vamos para o segundo caso. Nós temos aqui, não o encontrarei em casa. Outra, nunca, né? Nunca o encontrarei em casa. Nunca. Ó, palavra atrativa, nunca é uma palavra negativa. Beleza? Muito fácil. Ok, e agora, ênclise, né? Olha só, não se deve iniciar a frase com pronomes oblíquos átonos. Exatamente. Ah, mas esta regra, nossa, quando a gente está produzindo um texto, Amadinho, uma frase, um bilhete, um recado, é muito difícil a gente lembrar dessa regra. Não se deve iniciar, olha só, com pronomes oblíquos átonos. Exatamente. Isso é a regra geral, lá da nossa gramática normativa, tá certo? Mas na oralidade
você faz uso direto, né? Sempre começa com o pronome oblíquo. E né? amiga, a gente É tão escreve natural, também, porque é tão natural, né? Exatamente, vai levando para a prática, Márcia, né, o bis. me dá um danoninho. né? Me empresta teu lápis aí, me É. empresta teu caderno. É assim no dia a dia. Não, e o Mas certo é tá- o quê? Dar-me o danoninho. Gente, olha só, né? Soa até estranho pela questão da gente não fazer o uso correto, né? Dê-me uma chance, ó. Dê-me, olha só, sempre colocando assim aquela formalidade. Então aqui você já viu até um trecho aí de um poema que fala bem bacana sobre o pronominal, né? No caso, o nome, né, do poema. Então vamos ver assim o segundo exemplo. Respondeu-me com precisão. Ó, e não me respondeu com precisão. Então, regra geral, não se deve iniciar a frase com pronome oblíquos átonos. Na segunda regra, o que nós temos? Nós temos uma regra geral, né? Que diz que não se pode colocar pronome oblíquo depois da vírgula. Exatamente. Mãe, dá-me um danoninho. Olha aí, ó, dá-me um danoninho. Não tem nem interrogação, tô fazendo pergunta, né? Aí, ó, meu filho, diga-me uma coisa. Ó, apareceu o quê? A vírgula. Então vai começar uma outra, entendeu? Uma outra frase. Então é necessário colocar o pronome oblíquo depois do verbo. Em oração iniciada por gerúndio, o que acontece? Olha só, Fernando sairá, levando-te com ele. Olha só, Fernando sairá é a primeira oração. O que vem logo em seguida? Aí começou a segunda oração por gerúndio. Então o pronome vai ter que ficar depois do gerúndio, né? Do verbo na forma nominal. Beleza. Ainda sobre ênclise, né? Nós vamos ver o seguinte. Usa-se com verbo no infinitivo. Por exemplo, ó, viver é adaptar-se. Olha só, o verbo está no infinitivo. Adaptar-se. Então, o verbo está no infinitivo, então coloca o quê? O pronome para depois desse verbo. No próximo exemplo, nós temos o seguinte, amados. Ó, com verbos que iniciam oração. Ó, mostrou-me o livro, retirou-se calado, deixando-me só na sala. E a curiosidade? Nas orações intercaladas, olha só, o pronome pode aparecer também antes do verbo, trocando aqui, ó, tão lindos, disse minha mulher, são os teus olhos. Tão lindos, me disse a mulher, são os teus olhos. Então aqui, ó, você vai perceber que tem o quê? Uma oração o quê? Intercalada, que está entre, certo? No meio aí. Simbora, casos especiais. Atenção, moçada. Com verbos no infinitivo precedidos de preposição ou de palavra negativa. Atenção agora, vamos lá. Usa-se próclise ou ênclise, certo? Então, vamos mostrando aqui com calma quanto que é a próclise e quanto que ela vai ser ênclise, tá bom? Então, ó, estou aqui para te servir. Tá ok? Tá, amadinho. Aí, falei, cadê a preposição, amada? Para. Olha aí a preposição. Estou aqui para servir-te. Olha só, servir, ó, tá no infinitivo e tá precedido de preposição. Tá certo? Então, ela pode aparecer antes e pode aparecer depois. Meu desejo era não o incomodar. Aqui, ó, incomodar, ó, verbo no infinitivo, mas só que nós estamos contando aqui, amadinho, o não, que é a palavra negativa, que é atraiu, que é a palavra atrativa. Então, o pronome ficou antes do verbo no infinitivo, beleza?
Já no segundo caso, meu desejo era não incomodá-lo. Vocês perceberam uma diferença? Que lá o Rzinho, ó, o Rzinho mudou porque juntou com o, ok? Com o, que é o pronome, né, oblíquo átono, tá certo? Tira esse Rzinho e vai transformá-lo, ó, em lo. Ok, agora chegou o momento das duplas, ou mais, né? Ou do trio, depende. Vamos para aquela locução verbal, né? A locução verbal, como nós já estamos vindo desde outras aulas, lembrando que a construção da locução verbal vai ser sempre duas ou mais palavras, tá certo? Então aqui, a construção com duas palavras. Uma vai ser auxiliar e a outra infinitivo. Nesse caso, nós vamos ter ênclise no infinitivo. Exatamente. O diretor quer ver-te agora. O que vai acontecer aqui, ó? Aí eu tenho um ênclise no infinitivo, tá bom? Faltou colocar aqui a mais de um ifzinho, tá bom? Ver-te agora. Ênclise no infinitivo, porque ficou depois do verbo, o ter, né? Vamos para a ênclise. Quando ficará antes, aí não vai ser preciso colocar o if, tá bom, amado? O diretor quer te ver agora. Ó, quer te ver, tá certo? E aqui a curiosidade diz o seguinte, ó. Com ênclise no auxiliar, o if é facultativo, tá? O diretor quer te ver agora. Agora, próclise no auxiliar. O diretor te quer ver agora. Olha só o que aconteceu, próclise antes, tá certo? Do auxiliar. O verbo auxiliar acompanha o verbo principal. No caso, que é o ver aí, que é o verbo principal. Tá certo? Beleza. Agora o auxiliar mais do gerúndio. Ênclise no gerúndio. Os alunos foram retirando-se. Olha aí, terminação NDO. Ficou depois. Ênclise no auxiliar. Os alunos foram se retirando. E próclise no auxiliar. Ó, os alunos se foram retirando. Lembrando sempre, ênclise depois do verbo, ó, próclise antes do verbo. Quem vai ficar antes? Presta atenção no pronome. Quais são os pronomes átomos? Me, te, se, nos, vos. Ó, o, a, os e as. Belezinha? Vamos lá. Agora o auxiliar mais o particípio. Ênclise que vai ser essas duas situações. A ênclise no auxiliar e próclise ao auxiliar. Vamos lá. Então, vamos lá. As meninas tinham se arrumado, ó. E olha só, com próclise. As meninas se tinham arrumado. Belezinha? Mais um pouquinho aqui para vocês sobre colocação dos pronomes átonos nos tempos compostos. Observando aqui, amado, o pronome átono deve ser colocado sempre em relação ao verbo auxiliar e nunca em relação ao verbo principal, ou seja, no particípio, tá bom? Então, vamos ver pelos exemplos que nós temos. Ter-lhe-íamos auxiliado naquele momento se ele pedisse ajuda. Ó, lembre que aqui o verbo está no futuro do quê? Do pretérito. Este verbo aí é teríamos, ó, teríamos. E o pronome oblíquo ficou no verbo no futuro do pretérito, tá certo? Não ficou no auxiliar. Quem é o auxiliar? O auxiliar está auxiliado, tá certo? Que o particípio, aquela terminação é ado ou ido, beleza? Vamos lá para o segundo exemplo. Os alunos tinham se levantado, nunca a tínhamos encontrado tão triste, beleza? Muito bem.
Colocação dos pronomes átonos nas locuções verbais. Vamos ter aí o verbo auxiliar seguido de infinitivo, tá? Não havendo fator de próclise, o que vai acontecer? Vamos aqui ver. Nós vamos ter ênclise no auxiliar e ênclise ao principal. Duas situações aí para observar essa questão sobre essa regra, não havendo situação para próclise, tá? Vai ser trabalhada a ênclise aqui na produção. Então, aqui no primeiro caso nós temos, ó, posso lhe dizer a verdade? Olha aí, aconteceu a ênclise, né? E a ênclise ficou no que aqui? No auxiliar. E já na segunda, ele está fazendo o quê? A ênclise no principal, que é o verbo dizer, ó. Posso dizer-lhe a verdade. Mais outro exemplo aqui agora, no caso de próclise. Ó, próclise ao auxiliar. Não lhe posso dizer a verdade. Então, ó, lhe está antes do verbo auxiliar. Beleza? Agora a ênclise é o principal. Não posso dizer-lhe a verdade. Aí o aluno vai perguntar, professora, esse negócio de verbo principal, verbo auxiliar, porque, amadinhos, nós estamos tratando aqui da locução verbal. A locução verbal, ela vai ter o verbo auxiliar e as formas nominais. Que vai ser o gerúndio, ou particípio, tá certo? Ou o verbo no infinitivo, tá bom? Certinho? Aqui já estamos trabalhando com no infinitivo, certo? Bom, ainda seguindo a regra, vamos ver agora o verbo auxiliar mais a preposição mais o infinitivo. Já está quase como matemática, né? Regra em cima de regra, né? Mas calma, você vai ver que no dia a dia, na produção, teve dúvida, lembra? Corre para essa aula, né? Ou corre aqui para a sua revisão também, para fazer já o uso do que você está aprendendo, tá certo? Então vamos ver agora como fica essa questão aí desses pronomes átonos, né? Com o verbo auxiliar, mais a preposição e aí mais os verbos no infinitivo. A mesma situação. Não havendo fator de próclise, olha como é que fica a construção. A próclise ao infinitivo, olha só. Deixou de a encontrar, ó, e também pode acontecer, ó, ênclise ao infinitivo, deixou de encontrá-la. Tá certo? Muito bem. Tá, mas aí, havendo aí o fator da próclise. O que vai acontecer? Próclise ao auxiliar. Ó, não a deixou de encontrar na primeira. Ficou o auxiliar aqui, é o deixou. Então, por isso que ficou antes, aí é auxiliar, o verbo auxiliar. E já no segundo caso, nós temos ênclise ao infinitivo. Ó. Não deixou de encontrar lá. Beleza. Verbo auxiliar seguido de gerúndio, né? Certo? Gerúndio, NDO. Só você lembrar do próprio termo, já traz ali, né? Aqui o NDO, certo? Exatamente. Não havendo fator de próclise. Então, duas situações, nós vamos ver a ênclise para aí auxiliar e a ênclise ao gerúndio. Ó, estou lhe dizendo toda a verdade. Ó, estou dizendo-lhe toda a verdade. E já no segundo fator, nós temos o quê? A próclise, próclise auxiliar, ó. Não lhe estou dizendo a verdade. Beleza. Há outros autores, né, em relação a essa regra, que diz que usam a próclise em relação ao verbo principal. Por isso, ocorre na linguagem falada no Brasil, certo? E aqui a gente traz essa outra orientação com o exemplo de Fernando Sabino. Você está me machucando, mas aos poucos foi se adaptando. O pronome se e as suas funções. O pronome se pode ter a função de objeto direto ou, por vezes, de objeto indireto.
em orações cuja voz verbal ela é reflexiva. É quando aquele verbo indica aquela ação em que o sujeito sofre, pratica e sofre a ação, né? Você, no caso, quando está saindo para a escola, né, Márcia? Se prepara todo ou se prepara toda. Corre em frente ao espelho. E aí você vai dar aquele look, né, no seu visual, aquele cabelo. E aí? Pega o pente e aí o que você faz? Aí buzina lá, tá passando ônibus. Aí você diz, calma, mãe. Estou me penteando. Tá vendo? Olha só, né? Então vamos lá. Então queimou-se quando estava preparando o jantar e animou-se para ir à festa. Então aqui a função do se. Beleza. Mais outra aqui, ó. O pronome se também pode ser função de sujeito, ó. Procurou-se um cãozinho, aí no caso, ó, procura-se, na verdade, procura-se um cãozinho. E alugam-se casas. Ó, um cãozinho é procurado. Neste caso aí, o sujeito está determinado que vai ser o cãozinho, tá? E alugam-se casas também. Ó, casas são o quê? Alugadas. O pronome se pode ainda ter função de simplesmente realçar o discurso. Como assim, amada? Lá se vai a minha chance de ganhar na loto. Foi-se embora sem dizer nada. Vamos lá. Colocação do pronome e regência. Olha, os verbos transitivo indireto, eles solicitam complementos com preposição, certo? Já os transitivos direto solicitam complementos sem preposição, ok? Aí que você vai prestar atenção, amadinho. Ó, os pronomes o, a, lhe, ele vai desempenhar o papel de objeto direto e indireto, respectivamente. E o lhe, amado, sempre vai ser função de objeto indireto, tá ok? Sempre vai ser, ó, objeto indireto, beleza? Ok. Tome nota aqui, ó. Ó, informei o professor, informei-o. Mais outra aqui, ó. Informei ao professor, informei-lhe, porque o lhe está tendo função de objeto indireto. O emprego desses pronomes deve atender às solicitações da regência e da colocação pronominal. Ela nunca lhe disse que o amava, disse-lhe a verdade, ama-o muito. Então, amadinho, aqui nessa parte, né, da questão da colocação pronominal, né, da questão do pronome oblíquos, ato, emprego corretamente. Você já sabe aqui que a questão, se for antes do verbo, eu tenho próclise. Se for no meio, mesóclise. E se for depois do verbo, a ênclise. Mas pensou que tinha acabado a aula? Não, amadinho, porque chegou o grande momento que é o trabalhando gênero. Vamos lá, o que o nosso aluno vai produzir? Vamos lá. Então, observem, tá? Que a gente trouxe aqui como sugestão para vocês, claro, temos uma enquete. Mas vamos ao comando do Trabalhando Gênero. Escrever aí no seu portfólio um breve comentário sobre os dados da enquete, certo? E também estabelecer comparações com parâmetros aceitáveis, mas sem mencionar os valores, tá certo? Então, você vai opinar sobre os resultados, tá? Então, faça a leitura desse gênero textual direitinho, enquete, certo? Você aí vai estar fazendo a sua parte para economizar água. Bom, então aqui a gente tem 3 critérios, temos o percentual de quem faz esse uso ali, certo ou não, e aí você vai fazer uma análise dessa enquete e você vai fazer a sua produção textual em cima disso. Opinando. Exatamente. Então, terminamos aqui a nossa primeira parte, aguardamos lá na nossa revisão. Até lá. Valeu!